A chuva caía sem piedade, diluindo os últimos vestígios de esperança que Ana Clara ainda tentava segurar. Em seus braços, Davi, seu pequeno universo de apenas 6 meses, tremia levemente, alheio à tempestade que engolia o mundo de sua mãe. Mas a dignidade, mesmo sob o peso da desgraça, permanecia inquebrável em seu olhar, um farol miúdo em meio à escuridão que parecia querer consumi-la por inteiro. Ela era uma mãe, e aquele título era sua armadura mais forte, mesmo que seus ossos já estivessem gelados e o estômago vazio gritasse por socorro. Era uma noite que se arrastava como uma condenação. As gotas de água chicoteavam o rosto de Ana Clara, misturando-se às lágrimas silenciosas que ela se esforçava para conter. Chorar era um luxo que ela não podia se dar, a prioridade era Davi, o calor tênue do seu corpo miúdo, a fragilidade de sua respiração. Horas antes, o proprietário do quarto minúsculo que chamavam de lar os havia expulsado, indiferente às súplicas e à realidade de um bebê. Não tenho mais paciência para pagamentos atrasados, ele resmungara, fechando a porta com um estrondo que ecoou como o fim do mundo. Ana Clara, 28 anos, havia lutado com todas as suas forças. Trabalhava como faxineira em algumas casas, mas a chegada de Davi, e a subsequente fuga do pai biológico para não atrapalhar a vida dele, havia desfeito sua já precária estabilidade. As casas em que trabalhava eram esporádicas, os pagamentos, incertos. A doença repentina de Davi, que exigiu um gasto inesperado com medicamentos, foi o golpe final. Agora, estava na rua, sob a tempestade, com o filho adormecido em seu casulo improvisado de cobertor velho e o coração dilacerado pela impotência. Ela buscou refúgio sob a marquise de uma loja fechada, onde o vento cortante ainda conseguia penetrar. Encostou-se à parede fria, o corpo exausto, cada músculo protestando. Davi resmungou no sono, e Ana Clara o apertou ainda mais, beijando seus cabelos úmidos. "Está tudo bem, meu amor", sussurrou, a voz embargada, embora soubesse que nada estava bem. A fome era uma garra afiada em seu ventre, mas o medo era um monstro maior, sussurrando sobre o futuro incerto, sobre a fragilidade de sua existência e a responsabilidade esmagadora de proteger aquela vida inocente. Seus punhos, mesmo carregando Davi, estavam levemente cerrados, uma promessa silenciosa de resistência. Lembrou-se do olhar de desprezo do proprietário, das palavras duras das pessoas que a viam como só mais uma mãe solteira e irresponsável. A cada porta que se fechava, a cada julgamento silencioso, sua dignidade era testada, mas nunca quebrada. Ela não pedia esmolas, pedia oportunidades. Pedia o direito de trabalhar, de oferecer um teto e comida ao filho, com suas próprias mãos. Naquele momento, porém, as oportunidades pareciam ter desaparecido com a última luz do dia. O breu da madrugada avançava, e o frio se tornava insuportável. Ana Clara fechou os olhos, tentando mentalizar um lugar quente, um prato de sopa, a segurança de um lar. Uma oração antiga, que sua avó costumava recitar, veio à mente: Deus escreve certo por linhas tortas. Seria verdade? Haveria uma linha reta de justiça escondida em todo aquele caos e sofrimento? Ela suspirou, abrindo os olhos para a rua deserta e escura, onde apenas as luzes dos postes, bruxuleantes e solitárias, insistiam em desafiar a escuridão. Enquanto Ana Clara lutava por cada segundo de sobrevivência sob a chuva inclemente, a poucos quilômetros dali, em uma mansão colossal que se erguia como uma fortaleza de mármore e vidro, Gustavo Albuquerque vivia em um silêncio opulento. 35 anos, herdeiro de um império imobiliário, ele possuía tudo que o dinheiro podia comprar, menos o que mais desejava: paz interior. A chuva lá fora não o incomodava, sua casa era um santuário isolado, impenetrável ao mundo e às suas misérias. A mansão de Gustavo, com seus salões vastos e impecavelmente decorados, era um monumento à sua fortuna, mas também um testemunho silencioso de sua solidão. Cada objeto de arte, cada móvel de design, parecia gritar perfeição estéril. Não havia bagunça, risos infantis ou o calor acolhedor que transformava uma casa em um lar. Para Gustavo, era apenas um espaço funcional, um refúgio de uma vida que ele havia construído para ser impessoal e controlada. Ele se movia por seus domínios com uma frieza calculada, um homem de hábitos rígidos e poucas emoções visíveis. A ferida de Gustavo era tão profunda quanto sua riqueza. 5 anos antes,
sua esposa, Sofia, e o filho que esperavam haviam morrido em um acidente de carro. A tragédia o transformará em um homem de gelo. Ele havia se fechado para o mundo, mergulhando no trabalho como forma de anestesiar a dor. Mulheres vinham e iam, nunca permanecendo, pois nenhuma conseguia penetrar a barreira que ele havia construído ao redor de seu coração. Elas viam o milionário, o sucesso, mas não o homem que carregava uma culpa irracional e a imagem de um futuro roubado. A paternidade, a ideia de uma família, era um terreno proibido para ele, um lembrete constante do que havia perdido. Naquela noite, Gustavo estava em seu escritório, revisando contratos. O som abafado da chuva mal alcançava o interior da mansão. Ele era eficiente, implacável nos negócios, e esperava a mesma perfeição de seus funcionários. A faxineira anterior, Dona Clara, havia se aposentado recentemente após anos de serviço impecável, e Gustavo precisava de uma substituta urgentemente. A agência havia prometido enviar candidatas para entrevistas no dia seguinte, mas ele já estava impaciente. Precisava de alguém que entendesse o conceito de discrição e eficiência absoluta. Alguém que mantivesse o silêncio e a ordem em seu santuário. Ele suspirou, afastando os papéis. Mesmo com toda a sua disciplina, havia momentos em que o silêncio da mansão o sufocava. Ele olhava para a lareira acesa, o fogo dançando hipnoticamente, e sentia um vazio que nenhuma fortuna ou poder conseguia preencher. Às vezes, em raras ocasiões, a imagem de Sofia e o bebê vinha à tona, uma pontada de dor que ele rapidamente suprimia. A vida era mais fácil sem laços, sem dependência, sem o risco de mais perdas. Sua fortaleza era sua proteção, e ele não permitiria que nada ou ninguém a derrubasse. A manhã seguinte trouxe um sol pálido e uma trégua na chuva, mas o frio persistia, cortando a pele. Ana Clara havia passado a noite em claro, Davi aninhado em seu peito, buscando calor. A roupa que vestia ainda estava úmida e amassada, mas ela tentava manter uma aparência minimamente apresentável. Seu cabelo, antes liso e brilhante, agora estava embaraçado e sem vida. Seus olhos, antes cheios de esperança, agora carregavam o peso de 1000 noites sem dormir. Mas ela não podia se dar ao luxo de desistir. Em seu bolso, havia um panfleto amassado, resgatado de uma lixeira. Agência de Empregos Sólidos. Vagas urgentes para serviços domésticos. Salário acima da média. Era uma aposta desesperada. O endereço era em um bairro nobre, muito distante de onde ela estava, mas a promessa de um bom salário e a urgência da vaga eram como um farol no meio da escuridão. Era sua última chance, e ela não podia se apresentar com o bebê. Mas o que fazer com Davi? O dilema a sufocava. Não tinha com quem deixá-lo. Não tinha dinheiro para pagar uma babá, nem mesmo uma hora. O tempo estava se esgotando, e a entrevista era dali a poucas horas. Ela hesitou, o coração apertado. Perdoe-me, meu filho, ela sussurrou para o bebê que agora a observava com seus grandes olhos curiosos. Não havia outra opção. Ela teria que levá-lo. Esconder Davi seria impossível, então teria que ser honesta. O risco era enorme, mas a necessidade, maior. Com Davi enrolado em seu cobertor, apertado contra o peito, Ana Clara começou a longa caminhada até o bairro nobre. Cada passo era uma batalha contra o cansaço, a fome e o desespero. As ruas começavam a se encher de pessoas apressadas, lançando olhares curiosos para aquela jovem mãe com o bebê nos braços, em roupas gastas. Ela tentou ignorar, mantendo o olhar fixo no horizonte, na promessa de um futuro que ainda parecia nebuloso. A agência de empregos era um prédio imponente de vidro e aço. Ana Clara respirou fundo antes de entrar, o cheiro de limpeza e o ar-condicionado contrastando com o cheiro de umidade de suas roupas. As outras candidatas, elegantes e confiantes, lançaram-lhe olhares de julgamento. Ela sentiu o rubor subir ao rosto, mas se recusou a baixar a cabeça. Sua dignidade era tudo o que lhe restava. Após uma espera que pareceu uma eternidade, seu nome foi chamado. A entrevista foi curta e formal. A gerente, uma mulher de semblante rígido, a observou com desconfiança quando percebeu Davi em seus braços. Vaga para faxineira em uma mansão particular. Exige-se discrição, eficiência e, acima de tudo, nenhuma distração.
O Sr. Albuquerque é um homem exigente. Ela enfatizou a palavra distração enquanto olhava para Davi. Ana Clara, sentindo um nó na garganta, falou com a voz firme, ignorando a pontada de humilhação. Eu entendo as exigências, senhora. Garanto que Davi não será uma distração. Ele é calmo e eu sou muito organizada. Eu preciso deste trabalho, não só por mim, mas por ele. Tenho experiência e sou muito dedicada. Darei o meu melhor. Seus olhos, embora cansados, brilhavam com uma determinação que a gerente, acostumada a ver mães desesperadas, não podia ignorar. Havia algo diferente em Ana Clara, uma força tranquila que contrastava com sua fragilidade física. A gerente ponderou, os olhos fixos em Davi, que dormia tranquilamente. A verdade era que o Sr. Albuquerque estava impaciente, e Ana Clara era a única candidata disponível para começar imediatamente. Muito bem. O Sr. Albuquerque é muito rigoroso. Não tolerará atrasos ou falhas. Ele mora em uma mansão no Morro Verde. Você terá que se apresentar lá em 1 hora. Se ele não gostar, não há segunda chance. Ela entregou a Ana Clara um endereço escrito em um cartão elegante. O alívio foi como um banho quente, mas a apreensão logo tomou seu lugar. Morro Verde. O bairro mais exclusivo da cidade, sinônimo de riqueza exorbitante. E 1 hora para chegar lá significava que ela teria que se apressar, novamente sob o frio persistente, e cruzar a cidade com Davi. Mas ela aceitou, um agradecimento sincero em seus lábios. Era uma porta que se abria, talvez a única. A mansão de Gustavo Albuquerque era ainda mais grandiosa do que Ana Clara imaginava. Os portões de ferro forjado se abriam para um longo caminho ladeado por árvores centenárias, levando a uma fachada imponente de pedra e vidro. Parecia um castelo, frio e inatingível. Ela sentiu uma pontada de ansiedade. Um lugar como aquele, um homem como aquele, provavelmente não a aceitaria. Mas ela havia chegado, e não recuaria. Ao tocar a campainha, um mordomo de semblante sério abriu a porta. Pois não? Sua voz era polida, mas seus olhos examinavam Ana Clara e o bebê com uma curiosidade velada. Eu sou Ana Clara. Vim para a entrevista de faxineira. A agência me enviou. O mordomo a conduziu a uma sala de espera que parecia um museu, pedindo que aguardasse. Gustavo Albuquerque apareceu alguns minutos depois. Alto, com um terno impecável que realçava seu porte elegante, ele exalava uma aura de poder e distanciamento. Seus olhos azuis, antes que se fixassem em Davi, varreram Ana Clara com um olhar analítico, sem calor. Ele se sentou à sua frente, a expressão inescrutável. Então, você é a candidata da agência, certo? Sua voz era grave, sem emoção. Sim, senhor. Ana Clara. Trouxe meu filho, Davi. Não tive com quem deixá-lo, ela começou, a voz um pouco trêmula, mas mantendo o contato visual. Ela não mentiria. Não escondia Davi. Gustavo olhou para o bebê, que agora estava acordado e observava o ambiente com curiosidade. Uma expressão de desconforto, quase um lampejo de dor, cruzou seu rosto, mas desapareceu tão rápido quanto veio. O bebê era uma complicação. Uma distração. Ele não podia ter isso em sua casa, em seu santuário de ordem e silêncio. Eu sou Gustavo Albuquerque. A agência me garantiu discrição e total disponibilidade. Um bebê não se encaixa nessas categorias, ele disse, sua voz um pouco mais áspera. Sua mandíbula estava tensa. A imagem de Davi evocava memórias que ele lutava para manter enterradas. Ana Clara sentiu o desespero subir a garganta, mas se recusou a ceder. Senhor Albuquerque, eu garanto que Davi é um bebê calmo. Ele dorme a maior parte do tempo. Eu sou extremamente eficiente e farei o trabalho perfeitamente. Estou disposta a trabalhar horas extras se necessário. E, acima de tudo, eu preciso deste emprego. Não tenho para onde ir, senhor. Mas não peço pena. Peço uma chance. Por favor, eu prometo que não se arrependerá. Suas palavras foram carregadas de uma determinação silenciosa, não de súplica, mas de uma promessa de valor. Gustavo a estudou.
A mulher à sua frente não implorava, ela afirmava seu valor, mesmo em uma situação tão vulnerável. Ele viu a exaustão em seus olhos, mas também a força de uma leoa. O bebê, por sua vez, soltou um pequeno resmungo, como se concordasse com a mãe, e estendeu uma mãozinha gordinha na direção de Gustavo, com um sorriso banguela. Gustavo sentiu um arrepio. Aquele gesto inocente, o primeiro sorriso de um bebê que ele via de perto em anos, atingiu uma parte de seu coração que ele pensava estar morta. A dor de sua perda veio à tona por um breve instante, misturada com uma pontada de algo que ele não conseguia identificar. Raiva? Nostalgia? Ou talvez, curiosidade? Ele limpou a garganta. Não será fácil. Não aceito falhas. Se ele causar algum problema, se atrapalhar o serviço, você será demitida no mesmo instante. Ele fez uma pausa, o olhar fixo em Ana Clara, procurando qualquer sinal de fraqueza. E as regras são minhas. Ele não pode circular pela casa, apenas nos cômodos onde você estiver trabalhando e na área de serviço. Não tolero barulho. Ana Clara sentiu uma onda de alívio tão forte que quase a fez chorar. Ela havia conseguido. Era uma chance, por mais precárias que fossem as condições. Eu aceito, senhor. Muito obrigada. Muito obrigada. Não vou decepcioná-lo. Sua gratidão era palpável, seu rosto iluminado por uma esperança renovada. Gustavo apenas acenou com a cabeça. Pode começar amanhã cedo. O mordomo lhe mostrará os aposentos da faxineira e as regras da casa. Você e o bebê podem pernoitar na área de serviço. Não há outra opção. Ele se levantou, a postura rígida, e se virou para sair. Amanhã, às 6 em ponto. Ana Clara observou-o se afastar, o corpo alto e frio desaparecendo pelos corredores da mansão. A oferta de pernoitar era inesperada, um gesto que ele provavelmente considerava puramente prático, mas que para ela significava um teto, um lugar seguro e quente para Davi. Ela sentiu uma pontada de gratidão estranha por aquele homem tão frio. Ele a havia contratado, mesmo com Davi. E era tudo o que ela precisava. Naquele momento, enquanto a escuridão do mundo lá fora começava a ser dissipada pelo sol tímido da manhã, e Davi, nos braços de Ana Clara, soltava um pequeno gemido de contentamento, o destino tecia seus fios de maneira inesperada. Dois mundos colidiam sob o teto daquela mansão gelada, a dignidade ferida de uma mãe e o coração endurecido de um milionário, unidos por um bebê que mal sabia o poder que carregava. A tensão estava estabelecida, o palco montado para um drama de redenção e amor que começava ali, no mais improvável dos cenários. O primeiro raio de sol daquela manhã mal ousava tocar os vitrais da imponente mansão quando Ana Clara já estava de pé na pequena área de serviço. O espaço, embora limpo e funcional, contrastava bruscamente com a vastidão dos salões que esperavam por seus cuidados. Ali, em um canto modesto, Davi dormia em um berço improvisado com cobertores, o rosto sereno e a respiração suave. Ana Clara observou por um instante, o coração se apertando e expandindo em gratidão e responsabilidade. Aquela era a nova realidade deles, um teto, comida, mas também um palco de expectativas elevadas e um desafio constante para sua dignidade. Ela se apressou para se preparar, movendo-se com a precisão silenciosa que a experiência de mãe e faxineira lhe ensinara. A água fria da torneira em seu rosto era um lembrete do que havia superado, e o uniforme simples, embora surrado, representava a oportunidade de recomeçar. Não havia tempo para o cansaço. Davi acordou com um resmungo manhoso, e Ana Clara o pegou nos braços, aninhando enquanto aquecia uma pequena porção de leite. Aquele era o ritual, a base de sua jornada. Quando o relógio da cozinha marcou 6 horas, Ana Clara já estava com os produtos de limpeza em mãos, pronta para iniciar o trabalho. O mordomo, um homem chamado Arthur, de uns 50 anos, com postura ereta e olhar profissional, apareceu na cozinha. Bom dia, senhora Ana Clara. O café da manhã do senhor Gustavo é servido às 7. A cozinha deve estar impecável até lá. Depois, a biblioteca e o salão principal. O senhor Gustavo preza pelo silêncio absoluto. Qualquer barulho excessivo não será tolerado. Entendido? Sua voz era neutra, mas a mensagem, clara.
Bom dia, senhor. Entendido, respondeu Ana Clara, sua voz baixa mas firme. Ela sentia o peso do escrutínio, mas não se deixaria abater. Seu trabalho era sua arma, sua dedicação, seu escudo. Davi, bem acomodado em um carrinho de bebê que Arthur havia providenciado, um item antigo, mas funcional, da própria casa, observava tudo com seus grandes olhos curiosos. Os dias que se seguiram foram um teste constante de sua resiliência. A mansão era vasta, e cada cômodo, um desafio. Ana Clara movia-se como uma sombra, limpando, polindo e organizando com uma eficiência metódica. Ela aprenderá a antecipar os movimentos de Gustavo, trabalhando nos cômodos opostos aos que ele ocupava, minimizando qualquer chance de distração ou encontro. Davi, para sua surpresa e alívio, era um bebê excepcionalmente tranquilo. Ele dormia na maior parte do tempo no carrinho, ou brincava silenciosamente com seus poucos brinquedos enquanto Ana Clara trabalhava. Gustavo, por sua vez, observava Ana Clara à distância, com uma desconfiança velada. Ele esperava um deslize, um choro de bebê inoportuno, qualquer coisa que justificasse sua decisão inicial de não a contratar. Mas Ana Clara era uma profissional. Seu trabalho era impecável, e o silêncio que ele tanto prezava permanecia intocado. No entanto, a presença de Davi, mesmo silenciosa, era uma anomalia em seu mundo estéril. Era uma intrusão de vida, e ele sentia um leve desconforto com isso. Certa tarde, enquanto Ana Clara limpava o escritório de Gustavo, ele entrou de repente, apanhando-a desprevenida. Ela se encolheu ligeiramente, mas rapidamente retomou a compostura. Davi dormia no carrinho em um canto discreto. Gustavo parou, observando-a. O trabalho está bom, ele disse, sua voz um tom mais baixo que o habitual. Era o mais próximo de um elogio que ela já havia recebido dele. Mas lembre-se das regras. Silêncio. Discrição. Seus olhos, contudo, se desviaram por um segundo para o carrinho, onde Davi soltou um pequeno suspiro no sono. Um músculo em sua mandíbula se contraiu. Sim, senhor. Eu me lembro, respondeu Ana Clara, seu olhar fixo nos papéis que Gustavo acabará de depositar na mesa. Ela sentia o peso de sua presença, a frieza que emanava dele, mas também uma estranha sensação de alívio por ele não ter encontrado falhas em seu trabalho. No dia seguinte, um incidente trivial abalou a rotina cuidadosamente construída de Ana Clara. Ela estava limpando o grande salão de estar, um espaço que Gustavo raramente usava, mas que deveria estar sempre impecável. Davi estava em seu carrinho, na área de serviço, onde Arthur o observava de tempos em tempos. De repente, a porta da cozinha se abriu e uma voz estridente rompeu. Mas que bagunça é essa? Quem deixou um lenço sujo aqui? Era Marta, a cozinheira. Uma mulher de meia idade, com um temperamento difícil e uma aversão visível a qualquer coisa que perturbasse sua rotina. Marta sempre via Ana Clara com Davi com um olhar de desdém, como se a simples presença deles fosse uma afronta à ordem da mansão. Ela não via a dignidade de Ana Clara, via apenas a vulnerabilidade, a pobreza. Ana Clara, que estava no salão, ouviu o tom de voz alterado e correu para a cozinha. O que houve, Marta? Perguntou, a voz calma. Marta, com um lenço de papel sujo nas mãos, apontou para Ana Clara. Isso. Lixo. Deixou isso aqui. E esse bebê. Isso não é lugar para crianças. O senhor Gustavo não vai gostar nem um pouco. Ana Clara olhou para o lenço. Era de Davi, que ele havia derrubado do carrinho enquanto brincava. Arthur estava no telefone e não havia notado. Ela sentiu o rubor subir ao rosto, não por vergonha, mas pela injustiça. Foi um acidente, Marta. Eu sinto muito. Eu vou limpar agora mesmo. Acidente? Isso é irresponsabilidade. Acha que pode trazer seu circo para a casa do Sr. Albuquerque? Um lugar tão impecável? Eu vou contar tudo a ele. Ele vai te demitir. Marta continuou, a voz subindo de tom, claramente desfrutando da situação. Ana Clara respirou fundo, lutando para manter a compostura. Por favor, Marta. Eu já pedi desculpas. Não há necessidade de levar isso ao Sr. Gustavo.
Eu sou muito cuidadosa, e Davi não causa problemas. Mas era tarde demais. Gustavo estava na porta da cozinha, atraído pelo alvoroço. Seu olhar, frio e inquisidor, caiu sobre Ana Clara e, depois, para Davi, que agora estava acordado e observava Marta com curiosidade. A voz de Gustavo, baixa mas firme, congelou o ambiente. O que está acontecendo aqui, Marta? Marta, visivelmente surpresa com a aparição do patrão, rapidamente mudou o tom, mas a malícia em seus olhos permaneceu. Senhor Gustavo. É a Ana Clara. Deixando lixo pela casa, e esse bebê? Esse bebê é uma distração. Ela não consegue manter a ordem que o senhor exige. Gustavo olhou para Ana Clara, seu rosto uma máscara impenetrável. Ana Clara sentiu o coração apertar, mas se recusou a baixar a cabeça. Seus olhos encontraram os dele, um olhar de determinação, não de medo. Ela não havia implorado por pena no dia da entrevista, e não o faria agora. O lenço caiu acidentalmente. Senhor Gustavo, ela disse, sua voz tão calma quanto podia ser. Eu estava prestes a recolher. Eu garanto que não acontecerá novamente. Gustavo não respondeu imediatamente. Ele observou a cena, a cozinheira, a faxineira, o bebê. Seus olhos se fixaram em Davi por um momento, que parecia totalmente alheio à atenção, e então se voltaram para Marta. Marta, a cozinha não é o local para discussões. Se há um problema, você o reporta a Arthur. Não preciso de você para fiscalizar meus funcionários. Retorne ao seu trabalho. Sua voz não demonstrava raiva, mas uma autoridade inquestionável que fez Marta empalidecer e recuar. Depois que Marta se retirou, resmungando, Gustavo se virou para Ana Clara. Seu rosto ainda estava sério, mas havia uma nuance sutil em seus olhos. Senhora Ana Clara, eu confio que você manterá sua palavra. Não quero mais incidentes como este. Ele não a demitiu. Não a repreendeu severamente. Apenas reiterou a expectativa. Sim, senhor. Não haverá, Ana Clara prometeu, aliviada, mas também intrigada pela atitude dele. Gustavo assentiu e se retirou, deixando Ana Clara sozinha com Davi. Ela suspirou, pegando o filho no colo e o aninhando. Aquele homem era um mistério. Frio, distante, mas, de alguma forma, ele não havia permitido que a injustiça de Marta prevalecesse. Nos dias que se seguiram, a rotina foi retomada, mas uma mudança sutil pairava no ar. Gustavo ainda era distante, mas seus olhos, ocasionalmente, demoravam-se em Davi. Pequenos momentos, quase imperceptíveis, começaram a rachar a fachada de gelo que ele construíra. Certa manhã, enquanto Ana Clara limpava o hall de entrada, Davi, no carrinho, estendeu a mãozinha em direção a um dos caros bibelos de cristal que adornavam uma mesa lateral. Ana Clara, com um reflexo rápido, impediu que ele tocasse o objeto. Ela o repreendeu suavemente. Não, Davi. Não pode tocar. Gustavo, que descia a escadaria imponente, parou no meio do caminho, observando a cena. Ele esperava um choro, um alvoroço, mas Ana Clara apenas deu um de seus brinquedos macios para Davi, que o aceitou sem protestos. Gustavo continuou seu caminho, mas com uma leve hesitação no passo. A discrição e eficiência dela estavam começando a desafiar suas premissas. À noite, na solidão de seu escritório, Gustavo se pegava pensando em Davi. O sorriso banguela do bebê, sua curiosidade silenciosa. A imagem vinha e ia, como uma sombra, provocando uma pontada de dor familiar, mas também uma estranha fascinação. Ele havia tentado enterrar tudo que lembrava Sofia e o filho que não pudera conhecer, mas a presença de Davi era um lembrete vivo e inegável do que era a paternidade. Ele revisava os relatórios de suas propriedades, mas sua mente divagava. Lembrou-se do incidente na cozinha. Por que não demitir a Ana Clara imediatamente, como faria com qualquer outro funcionário que causasse problemas? Havia algo na quietude dela, na força em seus olhos, que o impedia. Ela não era uma aproveitadora. Ela era uma mãe lutando, e isso, de alguma forma, ressoava com uma parte adormecida dentro dele. Uma semana depois, uma dor de cabeça latejante começou a assolar Ana Clara. O cansaço acumulado,
a alimentação precária e o estresse estavam cobrando seu preço. Ela tentava disfarçar, mas os movimentos lentos e a expressão pálida não passaram despercebidos por Arthur. Senhora Ana Clara, está tudo bem? Parece um pouco indisposta. Estou bem, Sr. Arthur. Apenas um pouco cansada, ela mentiu, forçando um sorriso. Ela não podia se dar ao luxo de ficar doente. Não agora. Arthur, no entanto, tinha um olhar perspicaz. Ele sabia que algo não estava certo. Ele havia observado Ana Clara de perto nesses dias, a forma como ela cuidava de Davi com uma ternura inquestionável, a dedicação em cada tarefa. Ele via a dignidade, mesmo sob a máscara de cansaço. Naquela tarde, Gustavo passou pela sala de estar e a viu limpando um dos lustres de cristal, com Davi no carrinho ao lado. Ela parecia mais pálida que o normal. Ele sentiu uma estranha sensação de preocupação, um sentimento que ele não permitia a si mesmo por anos. Ele rapidamente o reprimiu. Não era problema dele. No entanto, mais tarde, enquanto descia para jantar, Gustavo ouviu um som suave vindo da área de serviço. Não era o choro de um bebê, mas uma melodia calma, quase um murmúrio. Curioso, ele se aproximou discretamente e viu Ana Clara sentada no chão, encostada à parede, com Davi nos braços. Ela balançava o filho gentilmente, cantando uma canção de ninar baixinho. Seus olhos estavam fechados de cansaço, mas sua voz era doce, cheia de carinho. Davi, com a cabecinha aninhada em seu ombro, dormia profundamente. Gustavo parou, escondido nas sombras do corredor. O som daquela canção, tão simples e puro, era como uma rachadura no silêncio opulento da mansão. Ele sentiu um arrepio. A melodia era familiar, uma que Sofia costumava cantar. Uma imagem fragmentada de sua esposa, sorrindo, veio à sua mente. Ele viu Ana Clara ali, exausta, mas com uma força inquebrável, um amor puro e desinteressado. Ele sentiu uma pontada de algo que não era dor, mas uma mistura de admiração e inveja. Aquele amor, aquela conexão, era algo que ele havia perdido, algo que ele havia banido de sua vida. A canção de Ana Clara, para Davi, era um lembrete do que a vida poderia ser, do que ele havia se recusado a ter. Ele observou por mais um momento, o coração batendo de uma forma que ele não sentia há muito tempo. Ele viu a mão de Ana Clara acariciando o cabelo do bebê, um gesto tão cheio de ternura que o atingiu profundamente. Era a pureza que ele havia esquecido. Gustavo deu um passo para trás, em silêncio, para não ser notado. Ele voltou para o seu jantar, mas a comida não tinha gosto. O silêncio de sua vasta sala de jantar, que antes era seu refúgio, agora parecia ainda mais vazio, pesado, frio. A canção de ninar de Ana Clara ecoava em sua mente, misturada com a imagem do pequeno Davi e o rosto exausto, mas digno, de sua mãe. Naquela noite, Gustavo não conseguiu dormir. Ele se levantou, caminhou pelos corredores silenciosos da mansão, e se encontrou na sala de música, um cômodo que ele raramente visitava. Sentou-se ao piano de cauda, onde Sofia costumava tocar. Seus dedos tocaram as teclas, mas nenhum som saiu. Ele não sabia tocar, mas a imagem de Sofia ali, o som de sua música, o invadiu. Ele fechou os olhos. A dor da perda ainda estava lá, mas algo havia mudado. A presença de Ana Clara e Davi, a simplicidade de seu amor, a dignidade silenciosa que ela carregava, estava desafiando a fortaleza de gelo que ele havia construído ao redor de si. Ele sentia-se irritado com essa invasão emocional, mas também estranhamente, compelido. Na manhã seguinte, Ana Clara acordou ainda mais dolorida. A cabeça latejava. Ela se sentia fraca, mas Davi precisava dela. Ela o alimentou, tentando sorrir, mas sentia que mal conseguia se manter em pé. Quando desceu para a cozinha, Arthur a abordou com uma xícara de chá de ervas quentinho. Senhora Ana Clara, o senhor Gustavo percebeu que a senhora não está bem. Ele instruiu que a senhora trabalhe apenas meio período hoje e descanse esta tarde. E por favor, beba este chá. Ele disse que ajuda com dores de cabeça. Ana Clara piscou, surpresa. Gustavo? Preocupado com ela? Ela sentiu uma pontada de calor no peito. Mas,
Eu não posso. Eu preciso trabalhar. São ordens do Sr. Gustavo, Arthur insistiu, com um pequeno sorriso. Ele valoriza a eficiência, mas também a saúde de seus funcionários. A senhora e o pequeno Davi precisam de repouso. Ana Clara pegou a xícara de chá, o calor se espalhando por suas mãos. As palavras de Arthur, vindas de Gustavo, eram um pequeno raio de sol em sua tempestade. Ela ainda não o entendia, mas sabia que, de alguma forma, sua presença e a de Davi estavam começando a causar um efeito no coração mais frio do milionário. A rachadura, antes invisível, estava lentamente se expandindo. O mundo de Gustavo, antes impecável e estéril, estava sendo sutilmente invadido pela vida, pelo som de uma canção de ninar e pela dignidade de uma mãe. À tarde que se seguiu ao gesto inesperado de Gustavo foi um bálsamo para Ana Clara. O chá quente aliviou a dor de cabeça, e o breve descanso na área de serviço, com Davi seguro em seu berço improvisado, permitiu que seu corpo exausto recuperasse um pouco das forças. Era uma trégua em sua batalha constante, um luxo que ela raramente podia se permitir. Davi dormia, um anjo sereno, e Ana Clara sentiu uma pontada de gratidão estranha por aquele homem frio, que, de alguma forma inexplicável, havia mostrado uma centelha de preocupação. Ela não se demorou em pensar nos motivos de Gustavo. Sua mente estava sempre focada no presente, nos passos seguintes para garantir a segurança de Davi. Naquela noite, enquanto embalava o filho, ela sentiu uma leve irritação em seu peito. Davi tossiu suavemente algumas vezes, um som miúdo, quase inaudível, mas que para Ana Clara era um alarme. A preocupação se aninhou em seu coração, substituindo o breve alívio do descanso. Nos dias que se seguiram, a tosse de Davi persistiu, ocasionalmente mais forte, acompanhada de um calor que a amedrontava. Ana Clara, em silêncio, tentava controlar a febre com panos úmidos e orações silenciosas. Seu salário, recém-recebido, era poupado para as necessidades básicas, e um médico era um luxo inatingível. Ela temia, a cada tossida, o retorno àquele poço de desespero do qual havia sido resgatada por um fio. A dignidade dela, antes testada pela pobreza e pela humilhação, agora era posta à prova pelo medo mais primordial, a doença do filho. Gustavo, em sua rotina metódica, notava a mudança na energia de Ana Clara. Ela estava mais pálida, seus olhos, antes determinados, agora carregavam uma sombra de preocupação constante. Pequenos atrasos imperceptíveis em tarefas triviais, um leve tremor nas mãos ao polir uma superfície. Ele observava de longe, seu olhar treinado para detectar falhas, mas, estranhamente, o que via não era negligência, mas exaustão profunda, um cansaço que parecia corroer a mulher por dentro. Uma noite, Gustavo estava em seu escritório, imerso em planilhas e relatórios. O silêncio da mansão, que antes ele considerava seu porto seguro, agora parecia amplificar um zumbido sutil em sua mente. A imagem de Ana Clara, seus olhos cansados, a persistência inabalável, não o deixava em paz. A música que ela cantara, a melodia suave, ainda ecoava em sua memória, trazendo consigo a dor de seu próprio passado, de Sofia, do filho que não chegou a nascer. Ele tentava afastar esses pensamentos, mas eles persistiam, como ondas que quebram contra uma rocha. De repente, um som. Um choro abafado, mas inconfundível. Um choro de bebê. Gustavo congelou. O som vinha da área de serviço, nos fundos da mansão. Ele sentiu uma pontada de irritação e, ao mesmo tempo, uma curiosidade estranha, quase compulsiva. A quietude de Davi sempre fora notável, esse choro era algo novo, incomum. A tosse da criança havia sido uma observação periférica em seus dias, mas agora, o som quebrava o véu de seu controle. Ele se levantou, a postura tensa, e caminhou silenciosamente pelos corredores, movido por uma força que não conseguia identificar. Não era raiva do barulho, mas uma necessidade irresistível de entender o que estava acontecendo. Ao se aproximar da porta da área de serviço, entreaberta, ele diminuiu o passo. Os sons ficaram mais claros, o choro de Davi, agora entrecortado por uma tosse forte, e a voz de Ana Clara, baixa e desesperada. Gustavo espiou pela fresta da porta, sem ser notado. A cena que se desenrolava diante de seus olhos o paralisou. Ana Clara estava sentada no chão frio, com Davi aninhado em seus braços.
O bebê tremia, seu rostinho vermelho e suado. A tosse, violenta, sacudia seu pequeno corpo, e o choro era um lamento de dor e desconforto. Ana Clara o segurava com uma ternura desesperada, seus próprios olhos marejados de lágrimas. Por favor, meu amor, aguenta firme, ela sussurrava, a voz embargada, mal audível. Ela tentava acalmar a tosse de Davi, batendo suavemente em suas costas, o rosto contorcido em uma mistura de angústia e amor incondicional. Mamãe está aqui. Vai ficar tudo bem. Você é forte, meu guerreiro. Ela pegou uma toalha úmida e limpou o suor da testa de Davi, sua mão tremendo. A febre era alta. Davi tossiu novamente, com força, e soltou um gemido fraco. O pânico nos olhos de Ana Clara era palpável. Ela o apertou contra si, balançando-o suavemente, cantando uma melodia de ninar que Gustavo reconheceu, mas que agora era tingida de desespero. Deus, por favor, ela sussurrou, a voz se quebrando. Eu te imploro. Tire essa dor dele. Me dê forças. Ele é tudo o que tenho. Ele é a minha vida. Ana Clara fechou os olhos, uma lágrima silenciosa escorrendo pelo rosto exausto. O cansaço, a fome, o frio, a humilhação, tudo isso ela podia suportar. Mas a dor de Davi, a fragilidade de seu filho, era insuportável. Seus punhos, antes cerrados em resistência silenciosa, agora estavam relaxados, abertos em uma prece desolada, mas a dignidade em sua vulnerabilidade era avassaladora. Ela não pensava em si, em sua própria exaustão, apenas no pequeno ser em seus braços. Gustavo observou tudo, imóvel, escondido nas sombras. Aquela cena, tão íntima e crua, atingiu-o como um raio. O choro de Davi, a tosse angustiante, a voz embargada de Ana Clara, tudo se misturou na mente de Gustavo com memórias que ele havia selado a 7 chaves. A imagem de Sofia, pálida e com os olhos arregalados, no leito do hospital, veio à tona com uma clareza brutal. A voz do médico, sentimos muito, Sr. Albuquerque, não conseguimos salvar o bebê. Aquele vazio, aquele abismo de desespero que o engolira há 5 anos, agora se abria novamente, mas de uma forma diferente. Não era a dor da perda em si, mas a dor de presenciar o medo da perda, a vulnerabilidade do amor materno. Ele viu Ana Clara, não como uma faxineira humilde, mas como uma leoa ferida, protegendo seu filhote com a própria vida, pronta para enfrentar o mundo inteiro por ele. A dignidade dela não era uma pose. Era a essência de seu ser, forjada na adversidade, alimentada por um amor que transcendia a lógica e as circunstâncias. Ela não tinha dinheiro, não tinha poder, mas possuía uma riqueza emocional que Gustavo, com toda a sua fortuna, havia perdido. O choro de Davi era um grito silencioso que reverberava nas paredes da mansão e no coração endurecido de Gustavo. Era um lembrete do filho que ele nunca havia segurado, do futuro que lhe fora roubado. E Ana Clara, com sua devoção inabalável, era o contraste vívido de sua própria solidão estéril. Ele havia se fechado para a dor, mas, ao fazer isso, havia se fechado para a vida, para o amor, para a essência da família. Gustavo recuou lentamente, cada passo pesado, como se estivesse pisando em cacos de vidro. Ele não podia ficar ali, testemunhando aquela intimidade, aquela dor tão palpável, aquele amor tão puro. Voltou ao seu escritório, mas a escuridão da noite lá fora parecia ter invadido sua alma. Ele não conseguia se concentrar nos papéis, nos números, nas cifras. Tudo parecia insignificante diante da fragilidade da vida e da força do amor que ele acabará de presenciar. Ele sentou-se em sua poltrona, as mãos apertando os braços do móvel. A raiva subiu à garganta, raiva de si mesmo, por ter permitido que essas emoções o invadissem, raiva do destino, por ter lhe tirado tudo e agora o forçar a testemunhar o que ele havia perdido, raiva da fragilidade do amor. Mas, por baixo da raiva, havia uma corrente de dor profunda, de um vazio que ele tentará preencher com trabalho e isolamento. A melodia de Ana Clara, o sussurro de suas preces, o choro angustiado de Davi, tudo se repetia em sua mente, um eco incessante. Ele fechou os olhos, e a imagem de Davi, pequeno e vulnerável, se sobrepôs à imagem do bebê que Sofia e ele esperavam. Era como se o universo estivesse zombando dele, mostrando-lhe o que poderia ter sido,
o que ele havia negado a si mesmo ao se fechar para o mundo. A luta interna de Gustavo era feroz. Seu controle meticuloso, sua fachada de frieza impenetrável, estava se desfazendo sob o peso daquela revelação. Ele havia construído um império, mas vivia em uma prisão de mármore e vidro, isolado de tudo que era real e significativo. Ana Clara, a faxineira humilde, com seu filho doente nos braços, possuía mais verdade, mais vida, mais amor do que ele jamais tivera desde a perda de Sofia. Ele se levantou e caminhou até a janela, observando a cidade adormecida. As luzes cintilavam à distância, mas nenhuma delas podia iluminar a escuridão que ele sentia em seu peito. Ele havia se convencido de que o amor trazia apenas dor, que o apego era um risco que ele não podia se dar ao luxo de correr novamente. Mas, ao ver Ana Clara, ele percebeu que a verdadeira dor não era a perda, mas a ausência de algo para perder, a ausência de um amor tão puro e incondicional. A noite avançou, mas Gustavo não encontrou descanso. Ele revivia cada detalhe da cena que presenciara, cada sussurro de Ana Clara, cada tosse de Davi. Uma nova percepção começou a surgir em sua mente. Ana Clara não era uma aproveitadora, como ele havia pensado. Ela não era uma distração. Ela era a personificação da resiliência, da dignidade, de um amor que poderia curar até mesmo as feridas mais profundas. E Davi, o pequeno Davi, era a chave para desbloquear um coração que ele pensava estar morto. Ele sentiu um desconforto profundo com essa mudança em sua perspectiva. Era um terreno desconhecido, assustador. Ele sempre se orgulhara de sua racionalidade, de sua capacidade de controlar as emoções. Mas Davi e Ana Clara estavam quebrando todas as suas defesas, forçando-o a confrontar a humanidade que ele havia enterrado. Naquela madrugada, enquanto o sono ainda o eludia, Gustavo começou a traçar um plano. Não um plano de negócios, mas um plano para entender, para se aproximar, para talvez, apenas talvez, encontrar uma forma de aliviar aquela dor que ele via nos olhos de Ana Clara, e que, de alguma forma, agora ressoava com a sua própria. Ele não sabia o que faria, mas sabia que não poderia mais ignorar o choro de Davi, nem a dignidade silenciosa de sua mãe. O gelo que o envolvia estava começando a derreter, e o calor, embora assustador, era inegável. Seu mundo estéril estava à beira de uma transformação, e a semente dessa mudança havia sido plantada no mais sagrado e vulnerável dos momentos. A madrugada trouxera consigo não o repouso esperado, mas uma inquietude profunda ao coração de Gustavo. A visão de Ana Clara, entregue à sua fé e ao desespero silencioso diante da fragilidade de Davi, havia rasgado um véu em sua alma. O luxo estéril da mansão parecia, agora, um eco vazio de sua própria solidão. Naquela noite, ele compreendeu que a maior riqueza não se media em posses, mas na capacidade de amar e lutar por quem se ama. E Ana Clara, com sua dignidade inabalável, possuía um tesouro que ele, em sua vasta fortuna, havia perdido. Sem que Ana Clara soubesse, Gustavo agiu. Na manhã seguinte, o Dr. Almeida, um pediatra renomado e amigo de longa data da família Albuquerque, fez uma visita discreta à mansão. Arthur, o mordomo, com sua habitual eficiência, orquestrou tudo, apresentando o médico como um visitante que, por coincidência, havia se oferecido para examinar Davi ao saber de sua tosse. Ana Clara, exausta e aflita, mas com a dignidade ainda intacta, aceitou a ajuda com um misto de surpresa e gratidão. Ela não questionou a providência, via nela a resposta às suas orações. O diagnóstico do Dr. Almeida foi de uma infecção respiratória leve, comum em crianças pequenas, mas que, sem tratamento, poderia se agravar rapidamente. Uma receita foi deixada, e Arthur garantiu que os medicamentos seriam providenciados imediatamente. Ana Clara sentiu um alívio tão grande que suas pernas fraquejaram. As lágrimas, que ela havia reprimido por tanto tempo, escorreram silenciosamente pelo rosto. Aquele gesto, vindo de uma casa tão fria, era um milagre. Nos dias que se seguiram, Davi começou a se recuperar. A tosse diminuiu, o calor do corpo se normalizou, e o sorriso banguela retornou ao seu rostinho. A mansão, antes um labirinto de deveres e silêncio, ganhou uma nova vida para Ana Clara. Gustavo, por sua vez, continuava a observar. Seus encontros eram agora menos acidentais.
Ele se permitia passar mais tempo em áreas onde Davi brincava, ocultando-lhe pequenos objetos coloridos ou balançando uma das mãos delicadas do bebê, que agora estendia com mais confiança em sua direção. Gustavo se pegava, por vezes, sorrindo. Um sorriso que começava nos olhos e lentamente desarmava a linha dura de sua boca. Aquele som, a risada de Davi, era como uma melodia muito esquecida, que ecoava nos salões antes silenciosos da mansão. Ele sentia o coração acelerar, não de dor, mas de uma emoção nova e poderosa. Davi não era uma distração, era um catalisador de vida. Percebendo a necessidade de espaço e segurança para Davi, Gustavo instruiu Arthur a preparar uma pequena suíte de hóspedes nos fundos da mansão para Ana Clara e o bebê. A mudança foi apresentada como uma questão de logística e conforto para o filho doente, mas para Ana Clara, era mais um raio de esperança. A suíte, embora modesta para os padrões da mansão, era um paraíso, um quarto aconchegante, um banheiro privativo e a segurança que ela tanto ansiava. Ali, com Davi em seus braços, ela sentia-se protegida, um porto seguro para seu pequeno universo. Aquele homem, outrora um enigma de gelo, estava lentamente revelando camadas de uma humanidade que ela jamais imaginaria. Marta, a cozinheira, no entanto, não via essa mudança com bons olhos. A recuperação de Davi, a nova suíte de Ana Clara, e, especialmente, a estranha tolerância, quase proteção, que Gustavo demonstrava pela faxineira, alimentavam sua inveja e ressentimento. Marta, que nutria uma admiração distorcida por Gustavo e via Ana Clara como uma intrusa e ameaça à sua própria posição, começou a espalhar rumores maliciosos entre os poucos funcionários da mansão e para fora, na vizinhança. A faxineira está tentando laçar o patrão, cochichava Marta para quem quisesse ouvir, seus olhos cheios de malícia. Com um bebê nos braços, coitada, ela não tem nada a perder. Arthur, com sua lealdade inabalável a Gustavo e sua crescente estima por Ana Clara, tentava conter os burburinhos, mas a maldade de Marta era persistente. Ela tentava sabotar o trabalho de Ana Clara, escondendo produtos de limpeza, trocando as roupas de cama recém-lavadas por outras sujas, esperando que Gustavo notasse uma falha e, finalmente, demitisse a jovem mãe. No entanto, Ana Clara, com sua dedicação e um instinto aguçado, sempre conseguia resolver os problemas antes que se tornassem visíveis, mantendo a dignidade e a excelência em seu trabalho. Gustavo, apesar de sua recém-descoberta ternura, não era cego para as intrigas. Ele percebeu os olhares de desdém de Marta e a forma como ela tentava minar a autoridade de Ana Clara. Em uma tarde, ao flagrar Marta fazendo um comentário sarcástico sobre o privilégio de Ana Clara de ter uma suíte, Gustavo interveio com uma frieza cortante. Marta, meu único interesse é a eficiência e a ordem nesta casa. Seus comentários são inapropriados e não serão tolerados. Se tiver algum problema, reporte-o a Arthur. Caso contrário, mantenha-se em suas funções. A voz de Gustavo, embora baixa, tinha uma autoridade que congelou Marta no lugar. A mensagem era clara: Ana Clara estava sob sua proteção, e qualquer ataque a ela seria um ataque a ele. Essa defesa pública reforçou a posição de Ana Clara, mas também aumentou a fúria silenciosa de Marta. Ela sabia que precisava de uma arma maior, algo que pudesse destruir a reputação de Ana Clara de uma vez por todas, algo que Gustavo não pudesse ignorar. Enquanto isso, a conexão entre Gustavo e Ana Clara florescia em pequenos gestos e momentos. Davi, agora totalmente recuperado e mais ativo, tornará-se o elo inegável. Certa manhã, ao ver Davi tentando engatinhar desajeitadamente no tapete da sala de estar, Gustavo se ajoelhou, algo impensável para o homem que sempre manteve uma distância calculada do chão da vida. Davi, com um sorriso largo, estendeu seus bracinhos para Gustavo, que, hesitante a princípio, o pegou no colo. Foi um momento mágico. A risada de Davi preencheu o salão, e Gustavo, segurando o bebê, sentiu uma onda de calor que se espalhou por todo o seu ser. Ele olhou para Ana Clara, que observava a cena com os olhos marejados de emoção. Pela primeira vez, ela viu em Gustavo não um milionário frio, mas o homem ferido que Davi estava, de alguma forma, começando a curar. Aquele sorriso, o toque suave do bebê, era um bálsamo para as feridas invisíveis de sua alma. Ana Clara começou a contar a Gustavo sobre Davi, suas pequenas conquistas, seus primeiros sonhos.
Ela compartilhou as histórias de sua própria luta, sua determinação em dar um futuro melhor ao filho, sem nunca pedir pena. Gustavo, por sua vez, ouvia. Ele não falava muito, mas seus olhos, antes distantes, agora a encaravam com uma intensidade que a fazia corar. Ele revelou, em pequenos fragmentos, a dor da perda de Sofia e do filho que esperavam. Ela não o pressionou, apenas o ouviu com uma empatia silenciosa, uma compreensão que ele nunca havia encontrado em mais ninguém. Eu entendi, Gustavo disse em uma tarde, a voz grave, que o silêncio que eu buscava era, na verdade, um vazio. Um vazio que o som da vida de Davi está começando a preencher. Era a confissão mais íntima que ele já havia feito, e Ana Clara sentiu a força de suas palavras, a vulnerabilidade por trás da armadura. Ela sabia que, de alguma forma, suas histórias estavam se entrelaçando, seus corações, outrora isolados, encontrando um ponto de conexão em meio à tempestade. Mas a calma estava prestes a ser perturbada. Uma manhã, Ana Clara foi abordada por um homem na porta da mansão. Seus olhos se arregalaram em choque e horror. Era Roberto, o pai biológico de Davi. Ele parecia mais velho, mais rude, mas o mesmo olhar oportunista estava em seus olhos. Então é aqui que você está escondida, Ana Clara? Em uma mansão de rico? E com meu filho? Roberto zombou, seu tom ameaçador. Ana Clara sentiu o sangue gelar. O que você quer, Roberto? Vá embora. Você não tem nada a ver conosco. Ah, não tenho? Acha que vai fugir assim? Meu filho morando aqui, enquanto eu luto lá fora? Não, não, Ana Clara. Eu tenho meus direitos. E sei que um homem rico não vai querer problemas. Não vai querer que o nome dele seja associado a uma mãe solteira e a um pai que ele não conhece. O sorriso de Roberto era repugnante, uma mistura de ganância e malícia. Ele a estava chantageando. Ana Clara tremeu, mas sua dignidade se recusou a ceder. Você nunca se importou com Davi. Você o abandonou. Você não tem direitos. Veremos isso. Eu tenho advogados. E tenho a imprensa. Acha que o ricaço aqui vai querer a vida dele virada de cabeça para baixo por causa de você e do bebê? Ou talvez ele prefira me pagar para assumir. Roberto piscou, deixando claro suas intenções. Ele havia descoberto onde ela estava por meio dos rumores espalhados por Marta, que haviam chegado aos ouvidos de seus antigos conhecidos. A discussão entre Ana Clara e Roberto se tornou mais intensa, atraindo a atenção de Arthur, que estava na entrada da mansão. Mas era tarde demais. Uma equipe de paparazzi, alertada por alguma fonte anônima, provavelmente Marta, em sua busca por vingança, surgiu do nada, com câmeras e microfones, cercando Ana Clara e Roberto. A faxineira do milionário Gustavo Albuquerque tem um segredo. O pai do bebê reaparece e exige seus direitos. Os flashes das câmeras explodiram, as vozes se misturaram em um coro de perguntas invasivas. Ana Clara se sentiu exposta, humilhada novamente, mas agora diante dos olhos do mundo. Ela apertou Davi contra si, seu corpo tremendo, tentando proteger o filho dos flashes agressivos. A imagem de Roberto, seu ex-parceiro oportunista, e as câmeras, representavam a maior ameaça à sua dignidade e à segurança de Davi. Nesse exato momento, Gustavo Albuquerque descia a escadaria, pronto para sair para um importante compromisso de negócios. Ao ver o tumulto à sua porta, os flashes, os repórteres, e, no centro de tudo, Ana Clara, pálida e aterrorizada, com Davi em seus braços e Roberto à sua frente, seu rosto se contorceu em fúria. A imagem de sua fortaleza sendo invadida, seu nome sendo arrastado para um escândalo, o atingiu em cheio. Mas, acima de tudo, a visão do medo nos olhos de Ana Clara e a vulnerabilidade de Davi acendeu nele um fogo protetor. Ele se aproximou da porta, sua voz fria e cortante, mas com uma autoridade inquestionável. O que está acontecendo aqui? Quem são vocês e o que fazem na minha propriedade? Um dos repórteres, mais ousado, apontou o microfone para ele. Senhor Albuquerque. Podemos confirmar que esta é sua faxineira, Ana Clara, e o pai do bebê, Roberto. Quais são os laços do senhor com esta família? Roberto, vendo Gustavo,
sentiu-se fortalecido. Senhor Albuquerque. Eu sou Roberto, o pai de Davi. Vim buscar meu filho. Essa mulher está me impedindo de vê-lo. Ele tentou se passar por vítima, manipulando a situação. Gustavo lançou um olhar gelado para Roberto, que fez o homem encolher. Depois, seus olhos se fixaram em Ana Clara, que o encarava com uma mistura de medo e desesperança. O mundo de Gustavo, meticulosamente construído sobre ordem e discrição, estava desmoronando diante de seus olhos. Sua reputação, sua privacidade, tudo estava em risco. Ele se viu em uma encruzilhada. Ele poderia simplesmente dispensar Ana Clara, negar qualquer envolvimento, e restabelecer a ordem em sua vida, afastando o escândalo. Essa era a opção racional, a que ele sempre escolheria. Mas então, seus olhos caíram sobre Davi, que, assustado com o barulho, chorava baixinho nos braços da mãe. E a imagem de Ana Clara, sua dignidade ferida, mas ainda em pé, desafiando a tempestade, preencheu sua mente. Ele se lembrou da canção de Ninar, da sua própria ferida, da cura sutil que aqueles dois seres haviam trazido à sua vida estéril. Gustavo sentiu o coração apertar, uma dor que não vinha de sua perda passada, mas de um novo medo, o medo de perder o que ele mal havia começado a encontrar. Ele respirou fundo, sua mandíbula travada, e deu um passo à frente, colocando-se entre Ana Clara e a multidão de repórteres e Roberto. Seus olhos, antes frios e calculistas, agora brilhavam com uma determinação inabalável. Ele estava diante de sua decisão final. Continuar em sua vida solitária e impecável, ou abraçar o caos, o amor e a família que Ana Clara e Davi haviam trazido, custe o que custar. O mundo esperava sua resposta, e ele sabia que essa escolha mudaria sua vida para sempre. O fogo dos flashes iluminava seu rosto, revelando a fúria em seus olhos e a gravidade de sua decisão iminente, que ecoaria muito além das paredes de sua mansão. O destino estava em suas mãos. O ar na entrada da mansão se tornou eletrizante, mais denso que a própria névoa da manhã. Os flashes das câmeras ofuscavam os olhos de Ana Clara, aterrorizada, enquanto Roberto, com um sorriso odioso, tentava tirar proveito da situação. Gustavo, uma torre de autoridade no centro do caos, deu um passo à frente, sua presença imponente silenciando momentaneamente a algazarra. Seu olhar, que antes denotava a fúria pela invasão, agora se transformava em uma determinação que beirava a fúria divina. Vocês estão invadindo minha propriedade e assediando meus funcionários. A voz de Gustavo ressoou, fria e cortante como aço, mas estranhamente protetora. Recuem imediatamente ou enfrentaremos as consequências legais. Um dos repórteres, talvez mais audacioso ou menos experiente, tentou argumentar, mas, Sr. Albuquerque, há alegações sobre a sua relação com a Sra. Ana Clara e o pai da criança. Antes que o homem pudesse terminar, Gustavo levantou a mão, um gesto que paralisou a todos. Seus olhos azuis, outrora distantes, agora estavam fixos em Ana Clara, que, com Davi nos braços, tremia incontrolavelmente. Ele a viu, não a faxineira humilde, mas a mulher que, com sua coragem e amor incondicional, havia começado a desmantelar a fortaleza de gelo que ele havia construído ao redor de seu coração. A visão do medo em seus olhos e a vulnerabilidade de Davi acendeu nele uma chama que ele não imaginava possuir. A escolha, antes um dilema, agora era um imperativo do coração. Ele se virou para a multidão, seu olhar varrendo Roberto com um desprezo que o fez encolher. Ah, de fato, uma relação, Gustavo declarou, sua voz se elevando, clara e inconfundível. Ana Clara é a mulher que eu amo, e Davi é o filho que eu decidi amar e proteger como se fosse meu. E a partir de hoje, ele será legalmente meu filho. Um silêncio chocado caiu sobre a multidão. Os repórteres, acostumados a escândalos sórdidos, não esperavam uma declaração tão contundente, tão cheia de um amor inegável. Ana Clara sentiu o coração disparar. As palavras de Gustavo eram um bálsamo para sua alma ferida, uma promessa que ela jamais ousara sonhar. Gustavo estendeu a mão para Ana Clara, um gesto de convite, de proteção, de união. Ana Clara, meu amor, você me daria a honra de ser sua esposa e a mãe da nossa família. Os flashes voltaram a estourar, mas agora com um tom diferente, um misto de surpresa e euforia jornalística. Ana Clara,
com lágrimas escorrendo pelo rosto, estendeu a mão para ele, os olhos encontrando os dele em um juramento silencioso. Sim, Gustavo. Sim, eu aceito, ela sussurrou, sua voz embargada pela emoção. O anel, que Gustavo havia retirado do bolso do terno, cintilou em sua mão, mas ela nem notou sua beleza. O que importava era a promessa em seus olhos. Gustavo então se virou para Roberto, sua voz agora carregada de uma autoridade inquestionável. Quanto a você, Roberto. Seu abandono, sua negligência, sua tentativa de extorsão e assédio serão tratados legalmente. Não há lugar para você em nossas vidas. A frieza em sua voz não dava margem para questionamentos. Roberto, percebendo a seriedade da situação e a firmeza de Gustavo, empalideceu, sua postura arrogante desmoronando sob o peso da derrota. Ele sabia que havia encontrado seu limite. Em um ato final de autoridade, Gustavo chamou Arthur. Arthur, por favor, chame a segurança para escoltar essas pessoas para fora da propriedade. E prepare uma declaração oficial para a imprensa. Uma declaração que deixará claro que qualquer tentativa de difamação ou invasão de privacidade será tratada com o rigor máximo da lei. Os repórteres, confusos e sem saber como reagir a uma história que havia se transformado de escândalo em um conto de amor e redenção, começaram a se dispersar. Os seguranças chegaram, e Roberto, vencido e humilhado, foi forçado a se retirar, seu plano de extorsão desfeito em pedaços. Quando a entrada da mansão finalmente se acalmou, Gustavo se virou para Ana Clara. Ele a tomou nos braços, abraçando-a com uma força que ela nunca imaginaria. Davi, agora mais calmo, sorriu no colo de sua mãe, como se sentisse a energia do amor que os envolvia. Você está segura agora, meu amor. Vocês dois estão seguros, ele sussurrou em seu cabelo, um alívio palpável em sua voz. As lágrimas de Ana Clara molharam o ombro de seu terno, mas ele não se importou. Era a primeira vez em anos que ele se permitia ser vulnerável, ser humano. Dentro da mansão, o luxo antes estéril parecia ter ganhado vida. Arthur observava a cena com um sorriso discreto. A casa, que por tanto tempo fora um monumento ao silêncio e à solidão de Gustavo, agora estava prestes a se transformar em um lar. Naquele mesmo dia, Marta, a cozinheira, foi chamada ao escritório de Gustavo. Sua face era uma mistura de triunfo e antecipação, pois ela acreditava que finalmente veria a Ana Clara ser demitida. Mal sabia ela que o destino reservava um roteiro muito diferente. Gustavo a encarou, seus olhos sem qualquer rastro da ternura que havia demonstrado minutos antes. Marta, as intrigas, os rumores, principalmente, a sua participação em expor a vida pessoal de Ana Clara e de meu filho à imprensa, são inaceitáveis. Você está demitida. A voz de Gustavo era firme, inabalável. Marta empalideceu, a surpresa e o choque roubando-lhe as palavras. Mas, Sr. Albuquerque. Eu só estava protegendo a reputação da casa, ela gaguejou, tentando se justificar, mas era tarde demais. A justiça emocional, que Ana Clara merecia, estava sendo entregue. Sua reputação nunca esteve em questão, Marta. A de Ana Clara, sim. E a minha? Agora, por favor, retire-se, Gustavo ordenou, e Arthur a acompanhou para fora da mansão, selando o fim de sua inveja e malícia. A mansão, antes um santuário de controle e distanciamento, começou a se transformar. A frieza do mármore deu lugar ao calor da madeira, o silêncio opulento foi preenchido pelos risos de Davi e pelas melodias suaves de Ana Clara. Gustavo, que antes se esquivava de qualquer ruído, agora encontrava prazer em observar Davi engatinhando pelos salões, brincando com seus brinquedos coloridos que antes seriam impensáveis naquele ambiente impecável. A cura de Gustavo não foi instantânea, mas gradual, alimentada pelo amor e pela presença de Ana Clara e Davi. Ele começou a se abrir, a compartilhar suas inseguranças e a dor de sua perda passada. Ana Clara ouvia com paciência e empatia, seus próprios traumas sendo curados pela aceitação e pelo amor incondicional que Gustavo agora lhe oferecia. Eles eram duas almas feridas, encontrando consolo e redenção nos braços um do outro. A fortaleza que Gustavo construíra em seu coração não havia sido derrubada, mas transformada em um porto seguro, um lar para a família que ele nunca pensou que teria.
6 meses depois, a mansão de Gustavo não era mais a mesma. Ela exalava vida, cor e amor. O silêncio estéril havia sido banido, substituído por uma sinfonia de risos, cochichos e a energia contagiante de Davi. As obras de arte caras ainda adornavam as paredes, mas agora compartilhavam espaço com desenhos coloridos feitos por pequenas mãos, fixados de forma despretensiosa na porta da geladeira da cozinha, outrora um templo de ordem inquestionável. O grande salão de estar, antes intocado, era agora o palco das aventuras diárias de Davi. Tapetes macios e brinquedos educativos estavam espalhados por todo o lado, e o som de pequenas batidinhas no chão de mármore ecoava, preenchendo o espaço com uma alegria que Gustavo jamais imaginou. O casamento de Ana Clara e Gustavo foi um evento íntimo, realizado no exuberante jardim da mansão, banhado pela luz dourada do sol poente. Não houve a pompa excessiva que se esperaria de um milionário, mas sim uma cerimônia repleta de emoção e significado. Ana Clara, radiante em um vestido branco simples, mas elegante, caminhou até o altar improvisado, onde Gustavo a esperava. Seus olhos se encontraram, e naquele instante, todas as adversidades, todas as humilhações e tristezas que haviam enfrentado, desapareceram. O anel em seu dedo brilhava, um símbolo não de riqueza, mas de uma promessa de amor eterno e inquebrável. Davi, elegantemente vestido em um pequeno terno, foi o pajem. Com um sorriso banguela e a naturalidade de uma criança, ele carregou as alianças até seus pais, selando a união não apenas de um casal, mas de uma família. Gustavo olhou com um orgulho e um amor tão profundos que Ana Clara sentiu os olhos marejarem. Ele havia se tornado o pai que Davi merecia, e que ele próprio havia sonhado. A adoção de Davi havia sido finalizada semanas antes, e agora, Davi carregava o sobrenome Albuquerque, um símbolo de proteção e pertencimento. Após a cerimônia, em um jantar simples e elegante, Gustavo fez um brinde. Para Ana Clara, a mulher que me ensinou o verdadeiro significado de dignidade, força e amor. E para Davi, o pequeno milagre que abriu meu coração e me trouxe de volta à vida. Vocês são minha redenção, minha família. Ana Clara olhou, um amor profundo e inabalável em seus olhos. Ela havia encontrado não apenas um marido, mas um parceiro que a valorizava e a amava por quem ela era, com todas as suas lutas e vitórias. Ela havia encontrado sua voz, sua força, e o lar que ela e Davi tanto mereciam. A vida na mansão se estabeleceu em uma rotina que era, ao mesmo tempo, luxuosa e cheia de simplicidade. Gustavo, o empresário implacável, passou a dedicar mais tempo à família. As reuniões de negócios eram frequentemente interrompidas por um Davi curioso que queria mostrar seu novo brinquedo, ou por um telefonema de Ana Clara com as novidades do dia. Gustavo, para a surpresa de seus sócios, não se importava. Pelo contrário, ele se tornará um homem mais feliz, mais humano. Eles visitavam o antigo bairro de Ana Clara, não para ostentar, mas para ajudar a comunidade. Gustavo, com os recursos de sua empresa, financiou projetos sociais para mães solteiras e crianças carentes, inspirados na própria jornada de Ana Clara. Ele sabia que a dignidade não era um privilégio, mas um direito, e que todos mereciam uma chance de recomeçar. Arthur, o mordomo, continuou a servir a família com sua lealdade inabalável, observando a transformação da mansão e de seu patrão com um sorriso discreto, mas genuíno. A casa agora tinha alma, um coração que batia no ritmo das risadas de Davi e do amor de Ana Clara e Gustavo. Certa tarde de outono, com a luz dourada do sol espreitando pelas janelas da sala de estar, Gustavo e Ana Clara estavam sentados no tapete, observando Davi brincar. O pequeno, agora com pouco mais de 2 anos, estava montando uma torre de blocos coloridos, seu rosto concentrado em sua tarefa. O ambiente era de pura tranquilidade e felicidade. Ana Clara deitou a cabeça no ombro de Gustavo, sentindo o calor de seu corpo. Quem diria, Gustavo? De uma faxineira na rua, a senhora Albuquerque. Às vezes, ainda me parece um sonho. Gustavo a abraçou mais apertado. Não é um sonho, meu amor. É a realidade que você construiu com sua dignidade. Você me ensinou que a verdadeira riqueza está no amor e na família. Você e Davi me deram uma segunda chance na vida, a chance de ser feliz novamente. Davi, com um grande sorriso de satisfação,
conseguiu empilhar o último bloco no topo da torre. Ele se virou para seus pais, os olhos brilhando. Ele se jogou nos braços deles, abraçando-os com toda a sua força. Mamãe, ele disse, sua voz clara e cheia de alegria. Papai. Ele os olhou, um por um, e então, com um sorriso ainda maior, ele proferiu a palavra que selou a redenção e a felicidade de todos eles. Família. A palavra ecoou na sala, não como um som vazio, mas como a melodia mais doce, a canção mais bela que Gustavo e Ana Clara jamais ouviram. A luz dourada do sol poente inundou a sala, abraçando a família em um brilho de esperança e amor. Eles eram um lar, um santuário de afeto e alegria, onde a dignidade havia triunfado sobre a diversidade, e o amor havia curado as feridas mais profundas, transformando para sempre o coração do milionário mais frio.